Olá, meus irmãos, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos todos bem-vindos à nossa Quinta Reformada, a Quinta Reformada que não teve na semana passada, né? O reverendo Augusto teve algumas complicaçõezinhas de saúde na semana passada. Nessa semana fui eu que quase não pude participar. Ontem mesmo eu tive que ir ao hospital para ver esses exames de Covid-19. Espero que eu não esteja, mas também se eu estiver, você não vai correr nenhum risco nessa noite, porque, por enquanto, esse vírus não passa virtualmente, né? Até que se prove o contrário, né? Mas é um prazer nós estarmos aqui. Reverendo Augusto já está conosco. Boa noite, reverendo, tudo na paz do Senhor? Boa noite, Leandro. Espero que tudo esteja bem com você, não é? Se cuide aí, porque esse vírus é venenoso, né? E a gente precisa de você saudável, ativo ainda por muitos e muitos anos. Amém, se Deus quiser. Eu acho que é só um resfriado comum, né? Porque agora praticamente as gripes comuns sumiram, né? Só existe o. Pois é. Ninguém mais fica gripado, né? Eu tô achando que é só uma gripe comum mesmo, mas vamos esperar aí os resultados em breve para saber. Reverendo, essa é a nossa última live de 2020, né? Nós vamos encerrar hoje, que já estamos em fim de novembro, né? Entrando no mês de dezembro, na semana que vem. E nós retornaremos no ano que vem, depois dessa live, né? Se Deus quiser, der saúde ao irmão, a mim também, né? Lá no mês de fevereiro a gente retorna com toda a força, né? Para tratar desses assuntos. Se Deus quiser. Foi realmente um ano muito movimentado. A nossa Quinta Teológica produziu muito material, muita coisa boa que está aí à disposição dos irmãos. A gente precisa dar uma descansada, né? Precisa dar uma paradinha, recuperar as forças. Se Deus quiser, em fevereiro, como você disse, estaremos de volta aí com todo o gás, para a glória de Deus. Amém. Mas o Instituto Reformado não para, irmãos. Continuam os cursos aí sendo disponibilizados, oferecidos, né? Inclusive, no mês de dezembro, nós teremos um curso novo, uma disciplina nova desse programa de teologia e espiritualidade, né? Que eu e Augustus começamos. Augustus já terminou a preparação toda da disciplina dele sobre oração e espiritualidade, está inteirinha pronta. Os irmãos podem começar quando quiserem. Eu também já concluí todas as aulas da segunda disciplina, que é Principados e Potestades. Gravei vários vídeos também, ficaram alguns vídeos até meio longos, por causa que o assunto é muito complexo mesmo, mas eu acho que os irmãos estão aproveitando bem esses vídeos. E agora é o professor Sérgio Lima, que vai ministrar a disciplina em dezembro, onde ele vai falar sobre o combate cristão na prática, né? Então, aproveitando muito desses temas que nós já tratamos nessas duas anteriores, o pastor Sérgio, o professor Sérgio, vai falar sobre o combate cristão na prática. E depois, em janeiro, não tem disciplina nova, mas permanecem as mais de 50 disciplinas prontas, disponíveis para quando os irmãos quiserem se matricular e acessarem, seja nos programas completos, né? Seja nas disciplinas avulsas, tudo disponível. Continua também a questão de envio de livros. Pode ser que no finzinho do ano, aí, Natal e Ano Novo, paralise um pouco isso, mas a gente vai fazer o maior esforço aí para estar enviando o mais breve possível também os livros que foram adquiridos mais para o final do ano. Os que até agora foram adquiridos estão sendo mandados normalmente, exceto aqueles pequenos atrasos de correio que são normais. Então, o Instituto fica igual, né? Mas a live, essa nossa live, ela dá essa pausinha e nós retornaremos em fevereiro. Então, essa é a última live do ano. Vamos falar sobre o anticristo, né? Um assunto que foi bastante pedido, há sempre muitas dúvidas dos irmãos a respeito do anticristo. E nós vamos falar sobre isso nesta noite. E queremos, até porque eu estou sem muitas condições de dar grandes contribuições aqui, então a gente vai ouvir bastante os irmãos também, poderão fazer suas perguntas, vamos tentar coletar perguntas nas redes sociais, aí no YouTube, no Facebook, né? E os irmãos aqui, que são nossos alunos do Instituto Reformado, precisam fazer suas perguntas aqui de preferência, né? Por extenso, escrevendo, mas a gente pode também liberar os irmãos a perguntarem com microfone. Bom, vamos começar a falar então, reverendo Augustus, sobre o anticristo, né?
esse personagem, o anticristo, é um personagem bíblico, né, profetizado, anunciado pela Escritura, e certamente é um dos temas, um dos personagens bíblicos mais conhecidos, né, do mundo lá fora, né? Inúmeros filmes, livros, né, têm sido feitos a respeito desse personagem. Claro que frequentemente, né, nessas descrições aí, a ficção fala mais alto do que a Bíblia, do que a Escritura, né? Isso é sempre um problema. Não que a ficção seja ruim em si mesma, a ficção tem seu papel, mas quando as pessoas passam a encarar, né, a ficção como realidade, né, como Bíblia, aí sim o discurso fica um pouco perigoso. Como é que o irmão vê aí, né, essas descrições genéricas que nós temos do anticristo no cinema, em literatura, por aí? Isso ajuda, né, as pessoas a entenderem melhor esta figura ou atrapalha? Eu acho que atrapalha, viu, Leandro? Porque o que atrai a indústria cinematográfica a respeito da figura do anticristo é que ele é visto na Bíblia como sendo a personificação do mal final maior e último que aparecerá sobre a face da terra. E com ele estão associadas a destruição, a morte de pessoas, instalação de um império mundial. Então, esse é um tema que sempre atrai os produtores, porque eles sabem que certamente vai ter gente, ou sempre haverá gente interessada nesse tipo de coisa, né? Só que, é claro, eles tiram alguns elementos da Bíblia que interessam para eles, ou seja, essa relação do anticristo com as forças satânicas, a relação do anticristo com o fim do mundo, a própria figura do anticristo como sendo uma pessoa poderosa, quase que igual a Deus, em alguns casos até mesmo um poder similar, né, paralelo ao de Deus, para fazer filmes e criar roteiros e por aí vai, né? Mas, com frequência, né, eles estão bastante fora do que a Escritura nos ensina a respeito dessa personagem, que, como você disse, é bastante conhecida. Quando você estava falando aí, eu até fiquei pensando assim, eu digo, é bem provável que tenha mais filmes sobre o anticristo do que sobre o próprio Jesus Cristo, produzido aí pela indústria cinematográfica, tal a atração que essa figura exerce aí na imaginação das pessoas. Com certeza, é verdade. Bom, vamos iniciar gastando um tempinho aqui para nós tratarmos de um aspecto inicial, né? Que é uma dúvida, inclusive já foi colocada aqui pela nossa aluna Paulinha no chat. Também a gente vê isso lá no YouTube, no Facebook. Uma pergunta que muitos fazem, né? Eu vou tentar sintetizar essa pergunta, que é justamente a questão da relação entre pessoa versus sistema. Porque, para muitos irmãos, né, o anticristo deverá ser uma pessoa, né, um indivíduo, um homem. Né? Outros entendem que não, é um sistema, uma coisa mais complexa, não é exatamente uma pessoa. Né? Será que nós temos que escolher, né, entre as duas opções, ou em algum sentido existe o sistema, né, e existe a pessoa? Como é que o irmão interpreta essa questão? Eu acho que a gente não precisa escolher uma interpretação à exclusão da outra. No meu entendimento, o anticristo, no seu aparecimento final, porque houve algumas manifestações do anticristo antes, há manifestações do anticristo antes, mas o anticristo, na sua versão final, sem dúvida é uma pessoa. Paulo diz isso com muita clareza em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o próprio Jesus se refere à abominação desoladora. O profeta Daniel, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, se refere a essa personagem. Mas só que ela, para que ela possa exercer a sua atividade, o seu antagonismo contra Cristo, contra Deus, ela precisa de um sistema. Ela precisa de meios, de instrumentos para isso. E por isso que o surgimento dele, do anticristo, na sua versão final, será paralelo e, ao mesmo tempo, de um sistema mundial de opressão ao cristianismo e de querer destronar Deus, que será comandado pelo anticristo. De forma que a gente pode dizer que, através da história da igreja, sistemas liderados por pessoas se levantam contra Deus e contra Cristo são expressões históricas do espírito
espírito do anticristo, embora não seja ainda a pessoa do anticristo referida na Bíblia, mas são expressões do espírito do anticristo, e que já está presente desde a antiga Babilônia, que escravizou os judeus, depois Roma, e, enfim, todo império que se pretende mundial, que se levanta contra Deus, persegue a igreja, é o espírito do anticristo. E há pessoas sempre à frente desses impérios, né? Portanto, a gente não tem que necessariamente excluir. Será pessoal, mas ele vai fazer o que ele tem que fazer através de um sistema. Ele vai usar os recursos desse mundo, os poderes políticos, religiosos, financeiros desse mundo para obter os seus objetivos. Até porque sistemas só existem com pessoas, né? Algum dia tem uma civilização só de robôs, né? que eles não precisam se programar, que se autoprogramam, senão são as pessoas que mantêm os sistemas, né? Necessariamente. E por trás do sistema todo e das pessoas, né, está Satanás, né? O grande inimigo, o grande dragão, aquele que... né, eu acho que está na hora da gente já puxar aqui, né, o texto mais importante, outros, como o irmão disse, também devem ser considerados, mas, em princípio, né, o mais importante, sem dúvida, é esse aqui, de 2 Tessalonicenses 2, os irmãos podem acompanhar aí. Há muitas coisas importantes nessa passagem, né? Fala, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem de mover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de nenhum modo os engane, porque isto, né, isto aqui sem dúvida é a vinda do nosso Senhor, né? Isto não acontecerá sem que primeiro, então tem que acontecer uma coisa primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Então, até aqui por enquanto, né? Em seguida tem mais informações, mas por que o apóstolo Paulo está escrevendo isso para os Tessalonicenses, né? Eles achavam que Jesus já tinha voltado, que tinha vindo secretamente. Por que ele está falando, olha, não fiquem perturbados, pensando que já veio o dia do Senhor, porque não veio ainda, e porque antes que venha tem que vir o anticristo. Sabia o que estava acontecendo com eles, né, que Paulo teve que escrever essa frase, essa exortação? Eu creio, Leandro, que a razão é porque os tessalonicenses eles entenderam errado o ensino do apóstolo Paulo. Paulo sempre ensinou que a vinda do Senhor Jesus está próxima, né? É breve. E há frases, inclusive, do apóstolo Paulo, em que ele dá a impressão de que ele espera estar vivo durante o tempo em que o Senhor Jesus Cristo haverá de voltar. Ao que tudo indica, a igreja de Tessalônica interpretou como se Paulo estivesse dizendo isso, né, que o Senhor Jesus ou já tinha chegado ou era apenas uma questão de dia. E havia, então, entre os tessalonicenses, quem tinha parado de trabalhar, gente que estava vendendo suas propriedades, preparando para a vinda do Senhor a qualquer momento. Então, Paulo escreve a sua segunda carta com o objetivo, entre outros, de frear essa histeria escatológica dos tessalonicenses, que derivou-se de uma má interpretação da carta dele. Alguns acham até que havia uma carta pseudepígrafa escrita por Paulo, né, dizendo que Cristo já chegou, que estava para chegar nesses dias. Tanto é que no final da segunda aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele procura reassegurar, né, os Tessalonicenses de que essa carta é legítima, essa que ele está escrevendo. E ele escreve, então, para dizer que não vai ser tão breve assim, porque tem ainda no calendário de Deus alguns eventos que precisam acontecer. E um deles, o mais importante, é o surgimento da apostasia, ou seja, a igreja se desviar da verdade, um grande desvio da igreja, o decaimento, o declínio espiritual, que vai acontecer concomitantemente com o surgimento desse que Paulo chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e que quer apresentar-se como se fosse o próprio Deus. E aqui é talvez um bom momento para a gente explicar que a palavra anticristo, ela tanto pode significar aquele que é contra Cristo, como também aquele que
se passa por Cristo. Então, as duas traduções, as interpretações da palavra anticristo no grego estão corretas. E é exatamente o que ele é. Ele se passa, ele toma o lugar de Cristo e, como tal, ele se coloca contra Cristo. Então, Paulo diz que, antes dele aparecer, o Senhor Jesus Cristo não voltará. Por isso que, embora a gente aguarde a vinda de Cristo, como sendo o evento mais importante, né, ou o evento que ainda está para acontecer, a gente sabe que colado a ele está o surgimento da apostasia e do anticristo. Ele vai fazer aí a preliminar, né, para o grande... O grande clássico. Exatamente. Ele tem que vir primeiro. Aqui mesmo nessa carta, né, o apóstolo Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, né? Então aqui pode ser que esteja mesmo a relação, né, entre sistema e pessoa, porque ele fala, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, de alguma maneira, Satanás, mesmo tendo sido destronado por Cristo lá na cruz do Calvário e perdido sua grande posição de autoridade, de acusação, de enganador das nações, mas lançado à terra, restrito à terra, como Apocalipse 12 mostra, né? Ele foi expulso para a terra, desceu com grande fúria, então ele tem desde aquele tempo, né? Isso vai, então, desde a ascensão de Jesus, por assim dizer, ele tem atuado. O mistério da iniquidade seria isso, né? A ação satânica no mundo, a ação sistêmica, né, satânica no mundo, que está atuando desde aqueles dias, mas precisa aparecer o chefe final desse grande sistema, né? Que só aparecerá quando o Senhor permitir, quando Deus remover aquilo que o detém. Nós não vamos entrar nessa discussão hoje aqui, porque só ela daria, evidentemente, uma live inteira, mas há algo que o detém, é o poder de Deus, não sei, aí existem várias alternativas, né? Mas essa é a relação, né? Já temos, então, o poder maligno operando no mundo desde aqueles dias, né? Por isso também tipos de anticristo, né, já aparecendo desde aqueles dias. Talvez nos ajude aqui, se a gente lembrar o que João fala na sua primeira carta, no capítulo 2, né, verso 18, quando ele diz assim, filhinhos, esta é a última hora. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos desde que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Começou, né, os tempos escatológicos, por assim dizer. Então já é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, então aqui está singular, né? O anticristo vem, é esse que precisa aparecer ainda, lá no final dos tempos, o anticristo escatológico, esse que somente quando Deus tirar o que o detém, ele vai aparecer, mas não significa que o mal não está agindo. Ele fala, também agora, e agora aqui é lá na década de 80, né? Pelo menos lá do primeiro século, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso, né, porque eles estão aí, sabemos que é a última hora. Então, aí está a relação bem clara, né, entre o sistema anticristão que trabalha desde aqueles dias, através de pessoas, porque não existe sistema sem pessoas, essas pessoas são os anticristos, né, mas falta o chefe, o cabeça, o definitivo desse sistema. Agora, note, e aí é para onde eu quero conduzir agora essa argumentação, né? Tanto lá em 2 Tessalonicenses, quanto aqui, né, o anticristo, ou os anticristos, estão no meio da igreja, né, porque ele fala assim, eles são os anticristos, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, claro, apóstatas. Se tivessem sido, eles ficariam. Mas essa ideia, né, eles, de alguma maneira, eles surgem no meio da igreja, né? E quando a gente volta lá para a segunda carta de Tessalonicenses, né, o apóstolo Paulo mostra o anticristo querendo se assentar no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus, né? Com base nisso, né, nós podemos afirmar que, prioritariamente, é uma figura religiosa e não necessariamente, né, uma figura política, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Eu creio que as duas coisas. Que ele é claramente e primordialmente, né, uma figura política, fica claro pelo texto de 2 Tessalonicenses. Ele quer
sentasse no santuário. Lembra aí que santuário, quando Paulo usa a palavra santuário, é figurativo da igreja. A igreja é o santuário de Deus. Então, ele vai querer sentar-se no santuário, ou seja, sentar-se na posição de primazia do santuário, querendo se passar por Deus e tomando o lugar de Deus. É por isso, inclusive, que os reformados interpretavam que o Papa é o anticristo, uma vez que ele se senta na cadeira, se considera como representante de Cristo aqui nesse mundo e tem um domínio inquestionável sobre ele quer ter o domínio sobre toda a igreja cristã e como representante de Pedro e de Cristo aqui nesse mundo, né, o apóstolo que está vivendo hoje. Mas os reformados foram para essa linha de interpretação exatamente por conta desse viés religioso do anticristo. Mas ele não deixa também de ter um viés político, porque a gente encontra nas referências que Jesus Cristo faz, a abominação da desolação, que é uma referência ao anticristo, de que ele vem com muita força para perseguir a igreja e destruir o povo de Deus durante o período que a gente chama de grande tribulação. Então, para isso, ele precisa ter também exercício político, poder político. E você pode até falar disso melhor do que eu, uma vez que você tem se dedicado a estudar o Novo Testamento, principalmente o livro de Apocalipse. A figura do anticristo é mostrada lá no capítulo 13 sob a forma de duas bestas. Uma que sai do mar, que tem um poder político, né? Poder material, civil, e a outra que sai da terra, que é capaz de operar sinais e prodígios, que é o caráter religioso da besta, né? que na verdade é o anticristo. Então, a gente não precisa excluir as duas coisas. Para que faça o que tem que fazer, perseguir a igreja, enganar o mundo, ela tem que ter poder religioso, inclusive poder sobrenatural dado por Satanás para fazer sinais e prodígios, e tem que ter o poder político para poder perseguir e matar os cristãos e querer exterminar a igreja de Cristo aqui nesse mundo durante a grande tribulação, que vai ser o período em que ele vai surgir. Bem, vamos passar aqui a alguns irmãos, né, para perguntar. A gente vai falar sobre a questão de Apocalipse 13, né, a besta do mar, a besta da terra, a própria marca da besta, mas vamos dar um tempo aqui também para os irmãos perguntarem, talvez as perguntas já acabem nos levando também para essa discussão. Então, a Sara é a primeira que está aqui na nossa fila. Eu vou pedir para a Sara ligar o microfone. Isso. Desculpe que eu acabei desativando você de novo. Ligue outra vez, Sara, seu microfone. E agora sim pode falar. Boa noite, Graça e Paz. Graça e paz. Eu teria duas perguntas a fazer, né? A primeira pergunta é com relação, né, ao que o próprio reverendo Nicodemos acabou de falar sobre o Papa. O Papa, ele seria a figura do falso profeta que se unirá ao anticristo? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, nós vemos hoje em dia, né, infelizmente, uma grande parte de irmãos que estão acomodados em relação aos ensinos bíblicos e estão acomodados, inclusive, com os trabalhos das próprias igrejas. Portanto, nós não sabemos quando que o anticristo irá surgir. Nós sabemos que, antes da volta de Cristo, ele surgirá primeiro. Então, na visão dos reverendos, a igreja do século XXI está preparada para quando o anticristo vier? Não, ela nunca vai estar preparada, porque concomitantemente com o surgimento do anticristo, haverá aquilo que Jesus chamou de apostasia, ou seja, um período, um momento de grande declínio espiritual, em que a igreja ela vai abandonar a verdade do evangelho, adotar um outro evangelho, e ainda que se declare cristã, ela vai estar muito longe dos padrões bíblicos de verdade, padrões doutrinários e padrões morais, éticos e práticos. Então, uma igreja assim, ela, na verdade, ela vai ser enganada pelo anticristo. Ela talvez veja na figura do anticristo uma pessoa que Deus está levantando para salvar a igreja no meio de um mundo de caos ou qualquer outra coisa, porque o próprio Jesus falou que muitos seriam enganados nesse período, e no livro do Apocalipse fala que o anticristo vai atrair multidões
muita gente vai ser enganada por ele. Então, haverá um remanescente, haverá um grupo fiel que não vai se deixar levar pelo anticristo, pela sua popularidade, pelo seu grande poder, mas vai reconhecer nele o inimigo de Deus e vai se recusar, de fato, a segui-lo, o que vai trazer grande martírio e grande perseguição contra eles, e que só vai terminar com a vida do Senhor Jesus e o extermínio do anticristo e dos seus seguidores. Então, não creio que a igreja está preparada. Nunca ela vai estar preparada. Na verdade, ela vai estar como nos dias de Noé, ou como nos dias de Sodoma e Gomorra, que foi assim exatamente que o Senhor Jesus Cristo disse. Todo mundo vai estar cuidando da sua vida, pensando que está fazendo a coisa certa, e de repente veio o dilúvio, de repente veio o fogo do céu, e de repente virá o Senhor em glória para destruir o anticristo. Né? Quando disserem paz, paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Então, a igreja vai ser iludida, né? Grande parte da igreja, a cristandade, vamos chamar assim, ela vai ser iludida pela figura do anticristo, muitos vão segui-lo, mas haverá um remanescente fiel, aqueles que não vão dobrar o joelho, não vão dobrar o joelho. Sobre o Papa ser o anticristo, esse foi o pensamento de muitos reformados, e muitos reformados de segunda geração. E a razão pela qual eles pensavam isso era óbvio. Na época deles, o Papa representava tudo isso. Era o poder político, era o poder religioso, se sentava na cadeira de Pedro, dizia que, de fato, era o pai da cristandade. Então, a gente pode entender porque é que eles interpretaram isso. Pessoalmente, eu creio que o papado ele é uma expressão do anticristo. Eu não posso afirmar com certeza que o anticristo será um papa em particular, não será um papa em particular. Mas eu entendo que o papado, sem dúvida, é uma expressão dessa falsa religião que se pretende passar por verdadeira, que ilude as pessoas e que desviam as pessoas do verdadeiro evangelho. Então, eu creio que o papado está incluído aí como uma das expressões do anticristo, mas eu não posso afirmar que o anticristo vai ser um papa específico em pessoa. E duas coisas ainda que a gente pode lembrar, né? Na igreja atual, existem duas pregações que, mesmo parecendo para alguns irmãos corretas, né? Elas acabam despreparando ainda mais a igreja. Por exemplo, né? Boa parte dos cristãos não acredita que sequer estará aqui quando o anticristo aparecer, porque acredita que a igreja vai embora antes da grande tribulação, né? Então, para a grande parte dos cristãos, o anticristo é uma figura inócua. Ele não diz respeito a eles. Porque se ele só vai aparecer né, depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, né, aí que vem a grande tribulação, então, basicamente, né, não tem nem por que ficar preocupado com o anticristo. Né? Por quê? Porque a gente vai embora antes. Então, essa pregação acaba despreparando os crentes, né, para o aparecimento do anticristo. E a segunda pregação, essa mais totalmente, na minha opinião, desvirtuada, né, a teologia da prosperidade. Por quê? Porque essa, então, só fala que o crente vai ter vantagens, benefícios, riqueza, saúde, e é justamente isso que o anticristo vem para oferecer, né? Então, o anticristo bíblico, ele se assemelha muito ao Cristo que essas igrejas cultuam, né? A figura do Cristo que elas cultuam, porque elas não reconhecem, elas não cultuam o Cristo sofredor da Escritura, né? Elas só cultuam o Cristo triunfante, vitorioso, aquele que resolve todos os problemas. Então, se o anticristo vem com essa fachada de solucionador de problemas, é provável que as igrejas, né, carismáticas, que seguem, que pensam que, né, a vida cristã é uma questão de vitória e prosperidade, vão seguir de cabeça, né, o anticristo achando que é o próprio Cristo. Então, por isso, sim, infelizmente, né, além de toda a tribulação, toda a apostasia, essas pregações acabam dificultando ainda mais, né, a vinda do anticristo, a preparação da igreja para a vinda do anticristo. Isso já responde perguntas de muitos aqui, né, se a gente entende que a igreja vai passar pela tribulação, e nós temos dito que sim, até porque a tribulação é para a igreja, né? Deus vai atribular o mundo, porque se o mundo já está perdido e condenado, né? A tribulação é um teste de fé.
né, para purificar a fé. É só você ler todas as passagens bíblicas sobre tribulação, elas sempre estão dizendo que Deus manda a tribulação como o Pedro fala lá na sua primeira carta, algo melhor que o fogo. O fogo é ótimo para purificar o ouro, mas a tribulação é melhor do que o fogo para purificar a fé. O mundo não tem fé, então por que Deus mandaria a tribulação para o mundo? A tribulação é para o povo de Deus, né? E o povo de Deus vai passar pela grande tribulação, sim. Contudo, não passará, né? Assim que eu interpreto, o reverendo pode também dar a sua opinião depois, não passará pelos flagelos de Deus. Quando Deus derramar sua ira sobre este mundo, aí nesse momento a igreja, de alguma maneira, ela será, né, protegida. Pode ser até que haja esse arrebatamento mesmo, que o Senhor retire literalmente o seu povo, né, antes de derrubar o fogo e enxofre. Eu sempre lembro que lá em Sodoma e Gomorra, né, o Senhor fez um tipo de arrebatamento, porque ele mandou os anjos ir buscar os fiéis lá dentro de Sodoma, tirou pela mão e depois desceu fogo e enxofre. Então, se isso pode ilustrar o fim dos tempos, né, o Senhor, sem dúvida, vai de alguma maneira proteger o seu povo para que ele não seja destruído juntamente com o ímpio. Então, dos flagelos de Deus, o povo de Deus deverá ser punido, mas não da tribulação, porque a tribulação ela é ordenada por Deus, mas executada pelos ímpios. São os ímpios que atribulam a igreja, né? Já os flagelos, né, são ordenados e derramados pelo próprio Deus. É mais ou menos assim que o irmão também entende, reverendo, ou tem uma opinião diferente? Não, é exatamente assim. Eu ia até acrescentar mais um exemplo histórico, que foram as 10 pragas sobre o Egito, em que elas atingiram os egípcios, mas eu não me recordo agora qual delas em particular, que diz que não sei se foram as plantações com a chuva de pedras, mas que a lavoura dos israelitas, lá, a região deles estavam, foi poupada de uma ou duas pragas bem violentas, né, que vieram mesmo para acabar com a economia do Egito, toda aquela situação, ilustrando isso, que Deus livra, de fato, o seu povo do juízo final, livra o seu povo desses flagelos que vêm como punição terrível a respeito dos ímpios. E voltando ainda à questão do arrebatamento, essa ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação é uma ideia recente. Ela não tem nem 200 anos na teologia da igreja, ao passo de que os pais da igreja, no período da Idade Média, na Reforma, todos sempre acreditaram e interpretaram a Bíblia nesse sentido, que a igreja ia passar por esse período de grande sofrimento, de grande tribulação, quando Deus haveria derramar o seu flagelo sobre os ímpios. Mas não essa ideia de que seria arrebatada antes é recente. Ela não tem, creio que nem 200 anos de que essa teoria foi essa visão escatológica que está associada com o dispensacionalismo e depois foi adotada por algumas formas de privilegismo que ela começou a prevalecer nas igrejas. E que é o pensamento hoje da maioria dos nossos irmãos das igrejas pentecostais e neopentecostais, né, que falam bastante a respeito do arrebatamento, eu creio sem fundamentação bíblica. Muito bem. Vamos liberar aqui ao Aurélio para fazer uma pergunta. Aurélio, pode ligar o seu microfone, né? E pode perguntar aí o que o irmão deseja. Olá, graça e paz a todos os irmãos. Me escutam bem? Sim, tudo bem, graça e paz. Sim, amém. Olha, prazer. E, bom, com relação a todos os reinados da terra, por exemplo, vemos que alguns países, reis abdicando tronos e tal, sempre alguns irmãos falando sobre o tema. A gente escuta vozes e rumores de governos que também, claro, liberam muito dinheiro, ajuda de custos para nesse período de coronavírus e tal, e reis abdicando tronos. Qual seria a opinião dos irmãos em relação a reis abdicando tronos agora, como a rainha da Inglaterra fala no futuro, e governos franceses e histórias assim que, bom, são rumores, mas que na verdade deixam um pouco o povo de Deus acelerado. Eu vejo que está todo mundo dando essa história é um pouco cansativa, na verdade, né? O pessoal, eu faço parte de uma igreja reformada agora, mas a visão é completamente diferente do pentecostal, né, e do neopentecostal, e, enfim, qual é a visão dos irmãos a respeito disso? Tem alguma relação mística no meio? Os irmãos
todos estão meio num misticismo com relação ao anticristo, e um abalo todo, é uma complicação. Legal, legal. Mais uma opinião. Tá. Eu acho que essa pergunta do Aurélio é muito legal, muito interessante, porque assim, os crentes são muito mesmo assustados, né? Qualquer coisa que acontece em qualquer lugar, já o cabelo fica em pé, né? E será que é isso? Será que é aquilo? Né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a marca da besta, né? Mas até já tem um monte de pergunta aqui se poderia ser o Pix, né? O que o Pix tem a ver, né, com isso? Mas já foi o CPF, já foi o código de barras, né? Tem o chip que sempre está aí, né, na parada, vários tipos de chip. A Motorola já fez 500 tipos de chip para ser, mas teve que atualizar, porque eu acho que o primeiro foi na década de 80 e não foi implantado até hoje. Então, certamente estão atualizando esse chip aí, porque aquele lá devia ser um chip de quase 50 centímetros, né, naquela época. Então, não ia caber na testa. Então, acho que por isso que não usaram naquela época, por isso que agora estão fazendo cada vez menor. Mas por que os clientes são tão assustados com essas coisas? E qual é a solução, né? Aproveitando o que o Aurélio pergunta aí, né? Os governos, gente preocupada, será que é agora? Será que é a França? Será que é a Inglaterra? Por que os clientes são tão assustados com essas coisas? E onde está a nossa segurança, né? O que nós devíamos, na verdade, confiar e descansar? Pois é, eu creio que os crentes ficam assustados com essas coisas porque lhes falta uma compreensão mais tranquila, uma escatologia mais bíblica que dê a eles tranquilidade. Guerras, rumores de guerras, levantamento de reinados, derrubada de reinos, isso existe desde o período do povo de Deus no Antigo Testamento. E quando a igreja cristã nasceu, ela nasceu debaixo de um reinado mundial poderoso e cruel, que era o Império Romano. E a igreja sobreviveu à queda do Império Romano, o levantamento do Império Otomano, sobreviveu debaixo de reinados islâmicos, sobreviveu recentemente o Império Nazista, né, ou tentativa de Império Nazista, tem sobrevivido aos impérios comunistas e que são ateístas, né, socialistas, se levantam contra a igreja, mataram milhares de cristãos, e a igreja sempre sobreviveu. Então, a gente sabe que vai ser assim até o surgimento, até a manifestação final daquele que está por detrás disso, Satanás encarnado, ou possuindo, ou oprimindo, ou guiando, ou usando essa figura do anticristo. A gente não sabe exatamente a relação correta do diabo com relação ao anticristo, né? Sei que o anticristo vai fazer o que faz pelo poder de Satanás. Mas o espírito do anticristo já está presente. Lembra quando o professor Leandro, logo no início da live, um dos versículos que ele leu lá na 1 de João, quando João diz assim, ouviram que vem o anticristo, mas já muitos anticristos estão presentes no mundo. João chama de anticristos ali na sua carta os falsos profetas da sua época que estavam negando que Jesus havia encarnado, que Jesus tinha um corpo verdadeiro. Então, a gente pode dizer que todo falso profeta é uma expressão do anticristo. Todo falso religioso é uma expressão do anticristo. Todo governo que se levanta para perseguir os cristãos é uma expressão de anticristo. Todo governante que quer para si o poder mundial, oprimir e dominar sobre a humanidade é uma figura do anticristo. Até que finalmente vai se revelar aquele que está por detrás de tudo isso, de todas essas expressões, que é o anticristo verdadeiro, né? O anticristo bíblico falado. Já vamos falar agora sobre a marca da besta. Vamos para Apocalipse 13, né? Mas antes, deixa eu falar rapidamente aos irmãos sobre, né, a continuidade dos cursos aqui no Instituto Reformado. Como nós dissemos no início, né? Essa será a última live desse ano, né? Nós vamos, em dezembro e janeiro, dar férias aí para o reverendo Augusto, né? Que está precisando dar uma descansada também. Em fevereiro nós voltamos, continuando aqui. Mas os cursos não param. Os cursos do Instituto, até porque eles são atemporais, né? Embora alguns, né, estejam sendo montados e gravados agora, no exato momento, mas eles ficam atemporais. Ou seja, o aluno pode estudar quando quiser, como quiser, né, onde quiser. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse curso, né, do Programas Completos aqui que nós temos, que é a Teologia e Espiritualidade. Vejam que nós temos 5 programas completos, né? Teologia Bíblica com 11 disciplinas, Teologia Prática com 9, Sistemática com 9, Reformada com 9, e esse curso novo, Teologia e Espiritualidade, está sendo montado agora, né? Não está ainda 100% pronto,
mas Augusto já ministrou 2 disciplinas, né, que foi essa daqui, ó, o Poder da Oração, TE01, Poder da Oração. Ela foi gravada em outubro agora, né? Já está toda disponível para os irmãos estudarem. Eu terminei também as gravações de Principados e Potestades, foi agora em novembro 20. Hoje mesmo coloquei o teste final da disciplina. E começando agora, né, o chamado para o combate com o Sérgio Lima no mês de dezembro. Depois a gente tem um mês de férias, né? Janeiro não tem nenhuma nova, mas os cursos continuam todos. E em fevereiro, Augusto volta com o avivamento espiritual, né, a disciplina de fevereiro. E continua as demais, né, até o final, lá no mês de julho, quando a gente vai completar as 9 disciplinas deste curso. Se você se inscrever no curso completo, né, cada disciplina tem um custo de R$50. E você, então, vai receber 5 livros. São esses livros que estão aqui, disponíveis gratuitamente, inclusive aqui com o frete grátis, para qualquer lugar do Brasil, né? Se preferir escolher, por exemplo, só 2 disciplinas, quaisquer que sejam aqui, você pode escolher um livro, então, grátis. Nesse caso, não tem o frete grátis, mas acho que é R$10 o frete, ou algo assim, perto disso, que os irmãos podem se inscrever e receber esses livros. E lembre-se também dos demais programas, ou das nossas quase 50 disciplinas avulsas. É só você vir em matrícula, disciplinas avulsas, e você encontra aqui, já vai aparecer a 3 aqui, né, em Teologia e Espiritualidade, mas nas outras áreas, vejam, todas aqui. Teologia Reformada, 9 disciplinas, todas do Augustus. Teologia Bíblica também aqui tem 11 disciplinas. Teologia Prática com 9 disciplinas, e Teologia Sistemática também com 9. Então, o Instituto, irmãos, a ideia é que ele seja muito dinâmico, muito prático, muito fácil, sem muita burocracia, sem muita dificuldade, ou seja, você faz o curso no seu tempo, na sua hora, no seu momento, você só pode estudar à noite, tudo bem, só pode estudar final de semana, tudo bem, se você quiser fazer a disciplina num mês, você faz, quer levar 6 meses para fazer uma, você faz, né? Tem toda essa flexibilidade para que você possa estudar teologia reformada de qualidade e acessível. Então, aproveitem isso, aproveitem esse fim de ano, né, para se inscrever aí nos cursos completos, dê de presente para alguém que você conhece, enfim, sempre vão livros muito bons juntos, a gente alia isso, né, os cursos com vídeos, com textos, com fórum para perguntas diretas, né, aos professores e com livros enviados. Então, fica aí, né, essa divulgação para os irmãos aproveitarem, se desejarem. Agora sim, vamos falar sobre, né, a marca da besta. Então, lá em Apocalipse, no capítulo 13, né, eu vou projetar aqui para os irmãos acompanharem, nós temos esta conhecida passagem, né, o capítulo 12, né, já abordamos em outro momento aqui, inclusive, fala da expulsão do dragão nos céus, enfim, e diz que quando o dragão se pôs na terra, né, ele foi expulso, o texto fala aqui, né, no verso 12, que ele desceu até a terra, né, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, né? Então, ele lançado dos céus à terra, derrotado por Cristo na cruz, derrotado pela ressurreição de Jesus, pela ascensão de Cristo, perdeu seus 2 grandes trunfos aqui, né, que um dos trunfos ele é chamado, né, de o grande dragão, a antiga serpente, que é o sedutor de todo o mundo. Essa palavra também pode ser traduzida como enganador, né, de todo o mundo. Então, aqui o trabalho de engano do diabo, e também foi expulso aqui o segundo cargo dele, o acusador de nossos irmãos. Então, ele perde essas 2 funções celestiais, né, até porque ele as exercia diante de Deus, o texto fala aí, perante a face de Deus. Agora, restrito à terra, ele se vê, né, atirado para a terra, ele passa a perseguir o povo de Deus com as ferramentas que ele tem, já que ele não pode mais atuar naquela esfera cósmica, porque ele foi destronado por Cristo, então ele vai agir com as ferramentas que ele tem agora, aqui neste mundo, né? Quais são elas? Então, o texto diz que em pé sobre a areia do mar, ele faz surgir a primeira besta. O verso 1 fala assim: vi emergir do mar, né, subir do mar, uma besta, um animal, né, uma fera, um monstro,
que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Aí as descrições dessa besta seguem lá as figuras de Daniel, com as mesmas descrições, né? Leopardo, urso e leão, né? O que nos leva, então, a entender que ele está falando do sistema realmente nacional aqui, são países, né? São as nações do mundo, as nações, os governantes do mundo, né? Que estão sob o poder do diabo, são instrumentos do diabo. Ainda que essas nações agora também são alvo da proclamação do evangelho, de todas as tribos, raças, línguas e nações, né? O povo de Deus está sendo formado, chamado, porque Jesus morreu e comprou pessoas de todos esses lugares. Então, pela descrição, né, a primeira besta é realmente esse poder econômico, militar, político, né, como sistema, vários anticristos, mas precisa aparecer, né, uma cabeça maior, né, desse anticristo, que será desse sistema anticristão, que será o anticristo. Podemos identificar dessa maneira, reverendo? Ou seja, a besta é um grande sistema que sempre está em ação no mundo, mas o anticristo é uma dessas cabeças que vai pilotar, por assim dizer, né, todo esse sistema político, econômico, opressivo. É por aí? É por aí, exatamente isso aí. Não deixa, como você falou, essa descrição aí que João faz do que ele viu, ela é baseada, ele usa a linguagem do profeta Daniel, quando descreveu os reinos mundiais que se levantaram contra Deus e que foram depois sobrepujados pela chegada do Filho do Homem. Então, esse é o sentido. Esses poderios mundiais, esses reinados mundiais, esses impérios com pretensão de domínio totalitário e que se caracterizam especialmente pela perseguição aos cristãos, representam esse sistema que existe, né, eu creio que desde a queda lá no Jardim do Éden, a gente tem expressões disso, o surgimento daqueles homens poderosos, né, aqueles gigantes que oprimiram o mundo de então, antes do dilúvio, depois do dilúvio, a construção da Torre de Babel e outros impérios, né, até os dias de hoje. Então, há, de fato, um sistema associado com o surgimento do anticristo, mas ele vai ser a cabeça final que vai mostrar, de fato, né, o que está por detrás e vai se revelar, então, como sendo aquele enviado de Satanás. Essa cabeça, né, está no verso 3, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Aqui é onde ele parece imitar a Jesus, né, querer ser o Cristo mesmo, porque ele aqui já está personificado, já não é aquele sistema dos animais, mas uma pessoa, né, e de alguma maneira ele quer se passar por Cristo. E com isso, né, aí já é coisa para o fim dos tempos mesmo, para quando aparecer essa pessoa, esse personagem, então toda a terra, né, passa a adorá-lo, porque o texto diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, na figura dessa cabeça ferida, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela. É nesse caso aqui que nós vemos também, né, a igreja sem forças para resisti-lo, né? Porque a igreja fica resistindo durante todo o período em que o sistema anticristão está no mundo. A igreja resiste e continua pregando o evangelho vitoriosa. Mas quando aparece essa cabeça, né, então realmente não tem condições, porque o texto diz aqui, né, a besta abriu a boca, verso 6, em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, que habita no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse, né? E foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, aqui a gente vê, né, nesse momento final, quando o anticristo aparece, é como se o dragão resgatasse aquela autoridade que ele perdeu quando Cristo triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Mas é por um tempo rápido, né? O texto diz aqui 42 meses, é um número simbólico, aponta para um tempo rápido. É nesse tempo que todos os que não têm os seus nomes no livro da vida, né,
adoram a besta e adoram, né, o grande dragão. Pronto, muito bem. Mas aí, na sequência, nós vemos uma outra cena, que não é necessariamente uma coisa que acontece depois, é concomitante, né, porque elas estão muito relacionadas. Ele diz no verso 11, vi ainda outra besta, então aqui está a segunda besta, emergir da terra. A primeira surge do mar, a segunda da terra. Aquela era realmente aquelas figuras de Daniel com os impérios mundiais. Agora, ela tem uma semelhança com o cordeiro. Fala assim, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro. Por isso que aqui está a figura anticristã do falso profeta. Mas falava como dragão. Ou seja, é o lobo em pele de cordeiro. Vestido de cordeiro, mas a voz é a voz do dragão. E é essa segunda besta que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, né, que é aquele poder econômico, político, militar, cuja ferida mortal, né, agora está na pessoa específica do anticristo, havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz até descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Aqui relembra-se aquela cena de Daniel, né, com Nabucodonosor, no livro de Daniel, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, uma estátua, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. O mesmo teste lá de adoração à estátua de Nabucodonosor no livro de Daniel, né? E aí vem o famoso texto. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, né? Ou seja, várias classes de homens, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, ou de homem, né? E esse número é 666. Então, a minha pergunta agora é, irmão, explique tudo isso aí para nós, né? Pergunta assim. Explique todo esse negócio aí para nós. Então, aqui resumimos essa grande passagem, né? Essa relação, né? Da segunda besta, da adoração à primeira, da marca, sempre existiu, sempre esteve no mundo, é só coisa para o futuro, vai ser diferente no futuro. Seus insights aí sobre... Leandro, eu creio que a primeira besta, como está claro do texto e você já comentou, ela representa o poder mundial, o domínio mundial, o domínio humano, o desejo humano de ser independente de Deus, viver sem Deus. Representa os reinos desse mundo, especialmente na sua hostilidade contra o povo de Deus. A segunda besta representa as falsas religiões, aquelas que se aparecem ou que se manifestam como se fossem da parte de Deus, mas que, na verdade, introduzem heresias perniciosas e que são capazes, inclusive, de fazer sinais e prodígios, fazer descer fogo do céu. A gente, em outro texto aí de Apocalipse, vai ver que existem demônios que são operadores de sinais, que fazem sinais e prodígios da mentira. Então, eu creio que as duas bestas, na verdade, elas são apenas duas expressões do mesmo sistema e que vão encontrar guarida e incorporação numa única pessoa, nesse anticristo que terá domínio mundial, domínio político, representado pelos reinos mundiais, e esse poder da falsa religião. Pelo poder do diabo, ele vai ser capaz de fazer sinais e prodígios e vai ter o mundo todo seguindo a ele. Então, essa seria a relação entre as duas bestas. Elas representam os dois aspectos que a gente já está falando desde o início da live, né, que vai caracterizar o anticristo, que é o poder mundial e o poder das falsas religiões, que é assim que ele é contra Cristo e fica no lugar de Cristo, tenta ficar no lugar de Cristo Jesus.
E aí a marca da besta, ela continua sendo um enigma, mas eu tenho cá a minha opinião, né, totalmente aberta à sugestão. Se a gente se a gente levar em consideração que o livro de Apocalipse ele usa os números de maneira simbólica e teológica, e que no livro de Apocalipse 7 é o número de Deus, para as coisas de Deus, logo no início, por exemplo, é dito que João se refere ao Espírito Santo como se refere a Cristo como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 como sendo, então, o número da perfeição, da plenitude, da divindade. Então, 666 é número humano, ou seja, é sempre 6. 6, 6, 6, 6, nunca chega a 7. Indica a humanidade que nunca vai chegar a Deus nas suas pretensões, na sua arrogância, no seu desejo de independência. Agora, é curioso, para deixar aí os crentes aliviados, que aqui no capítulo 19 do livro de Apocalipse, está dito, não sei se você pode projetar aí, Leandro, tá? Talvez ajude a gente a tranquilizar aí os nossos irmãos. Aí no verso 20, quando fala que o Senhor Jesus chega e executa o julgamento, e ele diz aqui no verso aí, no verso 20, a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Não é esse não. É o verso 20. Cadê? Exatamente, perdão, já passei. Está aí, no verso 20, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Esse texto está dizendo aqui é que todos os que receberam a marca da besta foram lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta e o falso profeta, que eu entendo, na verdade, é uma pessoa só, né? Embora aí há quem vai defender que sejam dois, né? Que o anticristo vai ser uma pessoa e o falso profeta vai ser outro. Eu não consigo ver dessa maneira, né? Pensando na linguagem de Apocalipse, na verdade é uma pessoa só. Mas o ponto aqui é que todo mundo que receber a marca da besta vai ser lançado no inferno. Ou seja, os crentes verdadeiros, eles não vão receber essa marca. Então, fica tranquilo, pode fazer o seu Pix. Eu fiz o Pix a semana passada lá no meu banco, né, para facilitar as transações. Não vai ser esse tipo de coisa. Não vai ter esse tipo de marca. A marca da besta é para quem é ímpio, é para os rejeitados, é para os não eleitos, é para os iníquos, os seguidores do falso profeta, das falsas religiões, que vão para o inferno juntamente com o falso profeta, com Satanás e com o anticristo. Então, pode ficar tranquilo que a marca da besta não será aplicada nos eleitos de Deus, aqueles que fazem parte da sua verdadeira igreja. Até porque, reverendo, nesse mesmo texto que o irmão destaca, né, diz, e eram os adoradores da sua imagem. Então, quem é que recebeu a marca da besta? Aqueles que são os adoradores. É o teste de Nabucodonosor, certo? Ele coloca lá aquela grande imagem, né, aquela grande estátua, e fala para os 3 amigos de Daniel, para todo mundo, né? Agora todo mundo se prostra aqui perante a minha estátua. Quem não se prostrar será morto. Né? Aí todo mundo se prostra, 3 ficaram em pé. Esse é o teste de sempre, ele é bem simplesinho, bem simplório, mas a grande verdade é que ao longo da história nós temos que decidir, né, se nós adoramos a Deus ou aos deuses do mundo, sejam quais forem. Mamon, por exemplo, é um deus do mundo. Apocalipse tem uma pegada econômica muito forte. Se você ler Apocalipse, você vê que ele fala muito de comércio, fala muito de dinheiro, fala muito de produtos preciosos, né? Por quê? Porque os crentes das 7 igrejas da Ásia, né, estavam vivendo meio que enganados, a maior parte deles, achando que eles podiam participar de tudo aquilo que Roma oferecia para eles sem grande risco, sem grande problema, né? Eles achavam que eles podiam viver uma fé dúbia, né? Uma fé dentro da igreja e outra no mundo, aproveitando, né, todas as oportunidades que a sociedade da época oferecia, mas que cobrava em troca idolatria, adoração, né? E é por isso que quando o texto fala, olha, não pode comprar nem vender, né? Aquilo tinha que ter uma aplicação para os leitores da época, que receberam o Apocalipse. Não pode ser só para nós.
ou só para um grupinho de pessoas que estará vivo no fim dos tempos. Isso vale para toda a igreja, em todas as épocas. Lá naqueles dias, o teste era adorar a estátua do imperador, né, como a estátua de Nabucodonosor, ou, né, perder privilégios econômicos, privilégios financeiros, né, não comprar nem vender. Tinha muita relação naqueles dias com participar ou não, né, dos grupos organizados da época, que eram chamados de guildas comerciais, quase como se fossem os sindicatos mais recentes, né, onde participar daquilo significava anuir, concordar com as práticas idólatras, com as práticas idolátricas, né? Isso, então, naqueles dias, receber a marca da besta significava simplesmente dançar conforme a música do mundo, ser um adorador de Satanás através, né, das coisas desse mundo. Hoje é a mesma coisa, né? Nós somos o tempo todo postos à prova se somos fiéis a Deus ou se nós negociamos nossos valores, nossos princípios para obter vantagens do mundo. Se lá no futuro, né, Deus permitir que o anticristo tenha algum instrumento, algum artefato mais próprio, né, para fazer isso, nós vamos ficar atentos, nós não vamos engolir isso facilmente. Mas o erro das pessoas é ficar pensando que qualquer artefato, né, em si mesmo, o Pix, ou o cartão de crédito, ou o famigerado chip, né, que isso em si mesmo significa alguma coisa. Porque não significa nada, a menos que, né, suponha, hoje, para aderir ao Pix, você tem que assinar um contrato. E nesse contrato diz assim, eu renuncio à minha fé cristã, eu, a partir desse momento, vou reconhecer que não existe Deus, ou que todos os deuses são válidos, ou que, enfim, se houvesse algo assim, então sim, isso é a marca da besta, como todas as outras que já existiram, né? Mas não pode ser uma coisa que você compra gato por lebre, né? Que você vai lá e pega a marca do Pix, agora estou marcado pela besta, né? Sem ter feito uma decisão moral e intencional de adorar, né, as coisas do mundo. Então, eu vejo dessa maneira a marca da besta. Há um sentido em que ela sempre esteve neste mundo, até porque Paulo diz, o mistério da iniquidade já opera. Então, ela sempre esteve nesse mundo. Pode ser que no fim dos tempos, algo mais específico ainda seja colocado pelo anticristo, quando ele aparecer. Mas, de qualquer maneira, não pode ser comprar gato por lebre, né? Terá que ser algo que o cristão, né, vai ter que tomar uma atitude. Adorar o dragão, adorar o imperador, adorar o anticristo, né, ou a Deus. Se submeter, né, aos padrões do mundo ou se submeter aos padrões de Deus. É mais ou menos assim que eu interpreto isto. Se o irmão quiser acrescentar alguma coisa, será bem-vindo. Não, é isso mesmo. O próprio texto de Apocalipse identifica, né, os adoradores da besta com aqueles que têm o sinal da besta. Então, é exatamente por aí que a gente deve interpretar o texto bíblico e desmistificar essa ideia de que qualquer objeto em si pode vir a ser essa marca. Ela está associada, de fato, a uma atitude de adoração a quem não é, de fato, Deus, mas aqueles que se passam por enviados de Deus, ou como sendo o próprio Deus, no caso do anticristo. Tem vários vídeos, assim, bem malucos na internet. Os crentes, como o Aurélio falou antes, né, eles se inquietam por nada, parece que tem uma vontade, né, de ver essas coisas místicas acontecendo sem necessidade. A gente tem que ficar só com a escritura, né? Não deve sair da Escritura. A Escritura tem tudo que é necessário para o nosso entendimento. Mas os crentes não querem ler a Bíblia, né? Então preferem ficar vendo vídeos malucos no YouTube explicando sobre coisas inexplicáveis. Tem uma história aí de alguém que era não sei o que lá, né, de uma empresa de tecnologia, e que ele criou um chip, e que daí depois ele se converteu, e agora que ele ficou sabendo que, sem saber, ele tinha feito o chip que vai ser para a marca da besta, né? Só que, veja, já tem alguns anos, esse chip já está desatualizado, né? Então, tem que fazer um novo.
É tanta bobagem junta, mas eu recebo, porque como eu trabalho nessa área e escrevo, estudo essa área, eu recebo esses e-mails das pessoas bravas comigo. Como é que você não acredita? Né? Tá aí, o próprio cara tá dizendo que ele fez, né, o chip para a besta. E daí se ele disse que ele fez? Deus não disse que ele fez, a Bíblia não disse que ele fez. Então, o que me importa é o que a Bíblia diz, e não o que os malucos de plantão por aí acreditam, né? Então, é importante desmistificar um pouco isso, o que não significa, né, que não estaremos atentos aos acontecimentos do futuro, mas apenas lembrar sempre que com a palavra nas mãos, a gente tem menos chance de ser enganado, né? Com a palavra nas mãos sempre. Leandro, eu acho que, como parte dessa preparação que você falou, é muito importante que os crentes tenham uma escatologia saudável, porque muito disso aí é exatamente causado por escatologias que não têm fundamentação bíblica. Eu não quero ofender ninguém, mas, por exemplo, o dispensacionalismo com as ideias do arrebatamento, as ideias erradas a respeito do que vai ser a grande tribulação, a chegada do anticristo, o arrebatamento secreto, já falei, a chegada do anticristo, acaba, de alguma forma, abrindo a possibilidade, todo o sensacionalismo causado, por exemplo, aquela série de filmes Deixados para Trás, do Tim LaHaye, né, que causou um reboliço no mundo todo, mas que era de uma escatologia completamente equivocada. O problema é que quando você tem uma escatologia que não é fundamentada na Bíblia, a pessoa vai se abrir para misticismo, para práticas e crenças que não têm fundamentação bíblica e vai resultar desse tipo de histeria escatológica que a gente vê por aí. Eu e você, nós somos amilenistas, temos essa linha que nós cremos que é a linha mais simples, mais bíblica, que melhor reflete o ensinamento bíblico, mesmo sabendo que na área de escatologia a gente precisa ter cuidado, né, para não fazer afirmações categóricas demais, mas que tem sido a escatologia dos reformadores, a maior parte deles, pelo menos, e que tem acompanhado a Igreja Reformada através da história, e que apresenta uma visão futura de mundo bem mais simples e mais bíblica, e que nos dá segurança, em vez desse sensacionalismo e dessa histeria provocada aí por uma escatologia falsa. É isso, meus irmãos. É isso, reverendo Augustus. Por hoje é só, né? Muito obrigado aí pelas suas contribuições. Obrigado por este ano, né? A gente está aí já desde o início da pandemia fazendo essas lives. Agora vamos ter um período de férias, mas voltamos em fevereiro. E os irmãos têm conteúdo aos montes aí, é só rever as lives, estudar as disciplinas. Tem centenas de vídeos meus e do Augusto no Instituto Reformado, né, para os irmãos estudarem. Tem uma disciplina de escatologia que eu gravei há algum tempo atrás, específica sobre esses assuntos, uma aula só sobre a marca da besta, uma aula só sobre o anticristo, né? Só você entrar lá no Instituto e se matricular, ou no curso completo de Teologia Sistemática, ou escolher a disciplina avulsa de escatologia. Mas é isso, reverendo, suas últimas palavras aí, pode se despedir. Eu já digo meu boa noite também e faça sua oração final para nós encerrarmos as lives deste ano. Um prazer estar com o irmão aqui, também com os nossos alunos queridos e com os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Minha palavra final é de agradecimento, Leandro, mais uma vez, pelo convite para participar dessas lives. Para mim tem sido desafiador, muito bom. E também meu abraço aí para os alunos do Instituto e a esses que nos seguem aí pelas redes sociais. Deus os abençoe, aproveitem bem o fim de ano está chegando aí, não é? Nós pretendemos descansar um pouquinho e em fevereiro estamos de volta com a graça de Deus. Vamos orar, terminando? Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado porque tua palavra não nos deixa intranquilos. Nós sabemos que a vitória final é do Senhor Jesus e que ela já está escrita, decretada e que nada pode mudar isso e que pela tua graça estaremos prontos para enfrentar todas as dificuldades, hostilidades que surgirão ainda pela frente. Nós oramos por cada pessoa que nos assiste, que tua bênção esteja sobre cada uma delas. Abençoa o nosso país, especialmente agora, quando domingo teremos eleições municipais. Dá-nos a tua graça e levanta governantes que queiram bem do povo e que nos deem liberdade de religião e de expressão. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.